amigos da JPTV e do portal JP News, já estamos no ar com mais uma edição do Estúdio Aberto, hoje com a parceria de João Batista Teixeira. Tudo bem, Teixeira? Adriano, tudo ótimo. Apesar da chuva aí que não cessa, mas quanto mais se aproxima, quanto mais adentramos a noite, mais se aproxima o nascer do sol. Então é dias e dias e dias de chuva, nos estimula porque o sol está perto, né? Realmente, nos últimos dias choveu muito aqui na região do Vale do Rio Caí. Já tivemos uma enchente, poderemos ter uma próxima enchente grudada com a outra, né? Já que de domingo até ontem o rio oscilou bastante e a gente aqui no Grupo Progresso, desde domingo, trazíamos aí as variações e as projeções do CPRM, né, Teixeira? Na verdade, Adriano, fica a grande indagação. Onde está a turma que se mobiliza aí pelo mitigar das cheias do Caí, né? É mais uma boa oportunidade. A gente devia ter uma movimentação social aí intensa para que isso aconteça. Foi feito todo aquele estudo pelo Comitê Caí e a ENGE Plus e coisa e tal, e a coisa está parada de novo, né? E tudo cai no discurso político e naquela demagógica ajuda, né? Também para os necessitados e coisa e tal, para o pessoal que está embaixo d'água. Claro que aqui nos compadecemos, mas que a política é usada para isso não há a menor dúvida, né? Aquilo, assistencialismo agora entra em ação. E nós temos que parar de assistencialismo e temos que parar de pensar o Brasil como o país dos coitadinhos, né? Que, aliás, é o nome de um livro. Eu tenho a impressão, Adriano, O País dos Coitadinhos, escrito na década de 60 por um autor chamado Emil Farhat. Eu estou lendo esse livro e estou espantado com a atualidade dele. Ele foi escrito em 1900 a terceira edição é 68. Talvez a primeira seja de 66, ou seja, ele tem quase 50 anos. E tu vais lendo e tu diz, mas não é possível, esse homem escreveu isso aí ontem, né? Falando de tudo que tu estás enxergando hoje no Brasil, esse homem previu 50 anos atrás. É impressionante. Eu acho que a melhor forma de nós contribuirmos para o aprimoramento da nossa democracia é disponibilizarmos uma cópia. Eu vou fazer uma cópia desse livro, Adriano, e nós vamos disponibilizar aqui na redação, mediante empréstimo, né? O pessoal vem aqui, claro, tira a cópia do documento e leva o livro emprestado, a cópia. Né? O país dos coitadinhos, né? É uma barbaridade e o Brasil continua sendo... Nós só vamos sair do atoleiro quando a gente disser, chega de ser país dos coitadinhos. Tá certo, Teixeira, olha só, nesse sábado tem uma atividade bem interessante aqui em Montenegro, que é a 9ª Primavera dos Museus. Será realizado no restaurante Fatur, e às 9 da manhã será a chegada e recepção, depois debate, almoço às 11h30, depois às 2 da tarde deslocamento até a localidade de Sobrado e visita de estudos. O trabalho está sendo organizado pelo Eduardo Kauer, já que o Museu Memória do Imigrante também está participando desse trabalho, né? E o interessante é que os pesquisadores visitarão uma ruína com inscrição de 1000 anos atrás, aqui em Montenegro, na localidade de Sobrado. É sempre interessante, né, Dani? Parabéns ao Kauer, que anda sempre liderando, né, movimentos dessa natureza, e o nome é tão bonito, né? Primavera dos Museus. É verdade, né? Puxa vida, né? Oxalá seja bem compatível, porque a primavera é dia 20 de setembro, agora muda a estação, né? Oxalá tenhamos de fato a primavera e a chuva nos deixe. E que o pessoal aqui se mobilize, porque o Kauer tem uma participação, isso é muito promissor, sabe, Adriano? E que mais pessoas se incorporem, se engajem e sigam o exemplo dele, de benemerência, de busca de consolidação de conhecimento, que é aquilo que gera identidade, né? Nós andamos tão perdidos aí com identidade. A identidade aqui no Rio Grande do Sul é muito assim na base do ser gremista e ser colorado, né? Essa é a identidade, isso é muito pobre, né? Isso tem que ficar num segundo plano, embora a gente goste, está num segundo plano. Nós somos muito antes, nós somos montenegrinos, somos gaúchos, somos brasileiros, e esta identidade nunca está perdida, sempre pode ser resgatada, mas está empobrecida, né? Nós precisamos buscar isso de volta, porque só assim nós vamos ter mais respeito por nós mesmos e só assim nós vamos cobrar mais daqueles que nos representam. Muito bem, Teixeira, andar de ônibus em Montenegro está 10% mais caro, né? Oba! Será um dos destaques do Jornal Progresso dessa semana, e essa majoração é referente aos ônibus da Aviação Montenegro. Segundo o Júlio Herli, que é o gerente da Aviação Montenegro, essa majoração não acontecia desde 2012. Em função disso, o índice é de 10%. Pois é, veja, do ponto de vista de inflação, é um índice relativamente baixo, né, contabilizando aí 3 anos, exatamente, segundo o Júlio Herli, né? Não é nada de assombrar. Ou talvez a tarifa estivesse alta demais lá,
né? Porque para resistir com ela durante 3 anos, pode ser que ela tenha sido majorada excessivamente em 2012. Aí deu para aguentar até 2015, não se sabe. Isso tudo tem que ser planilhado, né? Nas grandes cidades, essas coisas são planilhadas, existe subsídio do próprio município em cidades como São Paulo. Mas, encarando a realidade, como não aumentar as coisas, né, Adriano? Do ponto de vista do que se passa aí. Tu vai no supermercado, tu enxerga, não dá para... A gente tropeça nos aumentos, né? E aí se perde... Há uma coisa preciosa que nós estamos perdendo de novo, num país que se desorganizou pela incompetência e pela sem-vergonhice. Nós estamos perdendo de novo a referência dos preços, né? A referência das coisas, Adriano. Isso é péssimo, né? Porque o camarada, ele não majora, ele não aumenta baseado em algo racional. Ele entra no terreno emocional. Então ele escuta lá o dólar, por exemplo, as correlações. O que o sujeito que faz pastel tem a ver com dólar, né? A princípio nada, porque, bom, o trigo pode ser importado da massa do pastel. A carne não, somos exportadores. Mas o camarada diz assim, opa, parei, mas o dólar está subindo, tem que aumentar meu preço também. Quando subiu o dólar ali? Olha, nos últimos 30 dias subiu 30%. Ah, mas então eu tenho que subir pelo menos 20%, né? Fica essa sensação de desorganização, aí a escola sobe, o ônibus sobe, no supermercado o pacote de arroz, feijão, café, milho, sobe e o camarada se desorienta. Enfim, quanto eu tenho, quanto eu ganho, será que dá para tocar minha vida? Vai ficando difícil, né? Esse é o preço da demagogia, sabe, Adriano? Nós temos que, talvez o Brasil, um amigo nosso aqui da redação, ele costuma dizer, olha, há duas formas de aprender, né? Ou pela sabedoria ou pela dor. E o Brasil vai aprendendo pela dor, né? Tem que parar de acreditar em demagogos, né? Gente que promete mundos e fundos, aliás, promete como se o dinheiro fosse seu, né? É inacreditável. A demagogia, você quer ver um traço de demagogia? O mais importante é quando o camarada fala do dinheiro público como se fosse dele. Já é um demagogo, né? Ele está dizendo que... Então, o camarada paga salário, o governador paga salário, porque ele é bonzinho, o prefeito e vice-versa, né? O presidente da República, olha, nós estamos dando, nunca nesse país, demagogo. E resultou nisso. O estrago é grande e a gente vai, nas pequenas indicações, passagem de ônibus, alimentação, custo do restaurante, né? Vai subindo e não tem como segurar. Ok, Teixeira, vamos lá para mais informações. A Câmara agora, numa iniciativa comunitária, vai repassar R$400 mil para a reforma da Biblioteca Pública Municipal de Vereadores. A Câmara informa ainda que vai repassar outros valores aí, 40 mil para outras atividades, né? Para a Expotec, mais 40 mil para o Natal Iluminado, né? E esse é um entendimento que a Câmara teve com a Prefeitura Municipal, já que a verba, de fato, é da Prefeitura, que destina todos os meses um valor, né, que é o 1/10, para a Câmara, e ela devolve ou não. Dessa vez, a Câmara está utilizando para destinar, por conta dela mesma, para entidades da cidade, inclusive para a reforma da biblioteca. Nós temos uma mágica aí, né, Adriano? No tempo quando o ex-prefeito Percival de Oliveira deixou o cargo, essa reforma estava contratada por um valor na faixa de 200 mil, né? Sim. Não era isso? Era uma reforma, não era total. Agora a Câmara, não sei quanto é o resto, mas a Câmara já vai destinar 400. Opa! Mas que salto grande esse, hein? Nós tivemos aí 2 anos de governo de Paulo Azeredo, e agora de 200 pula para 400, né? Será que aumentou a reforma, o escopo da reforma aumentou? Ou o valor aumentou assim de forma tão graciosa, né? E justo a Câmara, que é responsável pela fiscalização, como explicar isso, né, Daniel? Eu acho... não é uma história mal contada, é uma história que nós não conhecemos nos detalhes, né? Sugiro até que a gente investigue um pouco mais isso, Adriano, né? Junto ao próprio presidente da Câmara. Por que isso, né? De onde saiu toda essa... Não necessidade, porque a biblioteca tem que ser prestigiada, mas aquilo que era 200, o ex-prefeito Paulo Azeredo disse que faria por menos, né? Aí não conseguia contratar a obra, agora virou 400. A inflação não foi tão grande assim, né? Eu acho que o gasto, o destino, Adriano, não é porque a Câmara dispõe de verba. Aliás, é uma confusão que na minha cabeça, no meu bestunto, né, não entra. Hoje em dia, o Legislativo cumpre o papel de Executivo, destina verba, né? Pois é. Na Câmara Federal é um absurdo, né? Isso cria de novo o círculo vicioso da demagogia, né? E o próprio Judiciário, o Supremo virou um legislador positivo, ou seja, também legisla
nós realmente estamos, isso são pequenos sintomas de que nós estamos bem mal, Adriano. Não é discurso aqui apocalíptico, né? Mas dai a César o que é de César, cada macaco no seu galho. Aí é o legislativo com dinheiro, com o 12º, mas pode devolver, mas ao mesmo tempo pode fazer obra para si mesmo, pode juntar dinheiro para fazer obra da Câmara, né, Adriano? A nova Câmara de Vereadores, tudo isso na minha cabeça não entra, né? Isso é muito dinheiro. Como a Câmara de Vereadores sempre devolve, já está na cara que esse 12º é exagerado, né? Ontem perguntei para o Remy Amandio Weiss, na época dele como vereador, havia esse processo da Câmara destinar verbas do 12º, e ele disse que não, que sempre era devolvido. Bom, é uma tradição que sempre... mas acontece que é uma tradição que se cria, né, Adriano? Em 1975, até 75, os vereadores não ganhavam, não tinham remuneração. Agora tem, né? E agora eles gostam ali, e está alta, e não é pouco, né? Eu faço sempre a comparação que é a seguinte, Adriano. Nós estamos na pátria educadora, por mais mentiroso que seja esse jargão, essa é a pátria educadora, né? Não é, mas estão dizendo que é. Aí tu vais lá numa sessão da Câmara de Vereadores, não tem nenhum vereador que não elogie a educação, né? Que diga que é preciso, que a educação, que é o substrato fundamental, cada um no seu linguajar, cada um no seu jeito que lhe é peculiar. Mas não haverá um vereador que pregue contra a educação. Agora, quantas vezes eles ganham? Qual o multiplicador do que eles ganham em relação a um professor, Adriano? Nós temos hoje um professor de 22 horas no município, que tem que ter pós-graduação, tem que ter pedagogia, pós-graduação e magistério. Ou magistério, pedagogia e pós-graduação. E início de carreira ganha 1.893, uma coisa assim. Mas de onde então a pátria educadora? Mas como é que um vereador pode defender um salário na faixa de R$6.000, quando um educador de 22 horas do município ganha 1.893? Tem algo errado, né? E é preciso, de novo, colocar essas coisas a limpas. Olha, vocês precisam... Um vereador, se são realmente tão entusiastas pela educação, eles não poderiam ganhar mais do que o professor desse nível que eu acabo de denominar agora. Não poderia, de jeito nenhum. Até porque está cheio de vereador que não tem essa qualificação. Se nós temos que qualificar ou premiar por mérito, então não dá para justificar que muitas pessoas que têm dificuldades, às vezes até em se expressar, ganhem 3 vezes mais que um professor com esse nível que eu mencionei. Aí depois o cara quer a motivação do professor, né? Vão parar com o discurso demagógico, né? Vamos fazer as coisas como elas são. Vamos buscar a verdade, Adriano. A verdade precisa reaparecer no país. Muito bem, Teixeira, seguimos aqui com mais informações. O dólar abre em alta e atinge R$ 4,03, maior cotação na história do real. O recorde anterior era de R$ 4,005, registrados em 10 de outubro de 2002. Afinal, quem mais sai prejudicado com essa alta do dólar, Teixeira? Mas nesse estudo tem muito jogo, né? Quem sai prejudicado, certamente, a princípio, é o país, né? Porque... Vamos ver por quê. Primeiro, desestabiliza a economia. Nós somos hoje dominados por multinacionais, Adriano, né? Muitas das quais estão aqui e ficam agora em silêncio, recuando, encolhendo as unhas, né? Por conta desse desequilíbrio momentâneo da economia. Por outro lado, o Brasil, os seus ativos tornam-se baratíssimos, né? Ou seja, o camarada que tinha $1 milhão lá fora, €1 milhão, ele pode comprar muito mais agora aqui no Brasil. É o momento desse avanço, né? Dessa turma que vem com a dentadura afiada. Eu acho que o país perde muito, embora ganhe na exportação. É muito complicado sempre dizer quem ganha, quem perde, depende até do período em que isso vigora, né? Mas para o oportunismo, momento lá do pessoal lá de fora comprar empresas aqui dentro. Empresas que estão como peixe, né? Peixe fora d'água, né? Ele fica com aquela boca aberta assim, de quem está morrendo. As empresas brasileiras estão se encaminhando para isso. Aí o pessoal vem lá de fora e pemba, compra, né? Não é à toa que a nossa economia também é tão desnacionalizada, não tem proteção alguma. E agora com o dólar nas alturas, esse risco aumenta. Quem vai viajar está prejudicadíssimo, né? Porque hospedagem, alimentação, aluguel de automóvel, tudo isso, digamos assim, se já não comprou seu pacote, mas mesmo quem comprou e vai andar por conta própria, se já não tem refeição inclusa, está fortemente prejudicado. Agora ganha os exportadores, Adriano, né? Porque esse pessoal descobriu a mina de ouro agora. Não é culpa deles. Mas o sujeito tem lá sacos de grãos, por exemplo, né, de café. A cotação do café depende de bolsa internacional. Café acho que é Chicago, né? Tem outras commodities que são Londres. Então, a essa altura, pessoal, o Brasil, um país que
muito calcado em commodities, tem gente que vai ganhar bastante dinheiro aí, né? O cara que ia ganhar 100 vai ganhar 130, né? Depende, evidentemente, da hora de vender, tem que vender na hora certa, digamos assim, né? Agora, tudo isso tem muita especulação, né? Queres um exemplo? Ontem, a Volkswagen foi acusada nos Estados Unidos de cometer uma fraude, né? O software que controla a emissão de poluentes, né, teria lá um gatilhozinho, algo assim, eu vi pela televisão, me perdoem se eu disser alguma asneira aqui, mas esse software teria um gatilho que faria com que o motor, né, o conjunto fosse aprovado, só para o teste. Passado o teste, a emissão aumentaria um pouco. E agora isto, Adriano, provocou a queda de 20% do valor das ações da Volkswagen lá na Alemanha e fez com que as bolsas do mundo caíssem. Ué, são coisas, dá para entender, né? Eu espirro aqui, Adriano, eu espirro aqui no estúdio da RPM e eu consigo fazer tremer a Torre Eiffel, né? Lá o pessoal sente um ligeiro tremor por causa do nosso espirro aqui. Claro que uma fraude de uma companhia como a Volkswagen não é exatamente um espirro, mas mal comparando, né? É um espirro forte, digamos assim, né? Mesmo assim, não deveria ter toda a decorrência numa economia global poderosa, com tantos países envolvidos. Mas tem gente que oportuniza isso como momento de ganhar dinheiro, né? Para detonar uma companhia alemã, né? Isso, agora já estou falando em indenização de 70 bilhões de reais, eu escutei isso. Mas de onde saem esses números, né, Adriano? Que coisa assim... Que interessante, né? Como rapidamente o negócio gera... A velocidade das comunicações, Adriano, tem essa tragédia, né? Se alguém disser que nós estamos sendo atacados, como fez o Orson Welles, né? Ele disse que a Terra estava sendo invadida, né, Adriano? Naquela época teve um reflexo, porque foi pelas ondas do rádio, né? Tu imagina agora com rede social, se o cara disser, olha, aterrissou aqui no Porto dos Pereiras, né? Aterrissou uma espaçonave, meu Deus do céu, né? Isso chega como rastilho de pólvora. Em 10 segundos o pessoal da China está botando o satélite focalizado aqui em cima para ver o que está acontecendo. Prós e contras, né? Eu acho que o dólar ele vai ter toda essa instabilidade enquanto houver a crise política, que é terrível, né, Dani? E o pessoal está deitando e rolando em cima disso. Tomara, para o bem do país, que a coisa volte ao normal, com ou sem Dilma, porque os rumores de que ela não resiste ao impeachment é um processo são cada vez maiores, né? E na medida em que a economia não se recupera, e a coisa vai indo, e o país parando, e as coisas disparando desse jeito, realmente ela corre sério risco, né? Teixeira, agora chegou a hora de nós falarmos de esportes aqui no estúdio aberto. O dupla Grenal, o Inter se prepara para o jogo contra o Palmeiras, amanhã é o jogo de ida, né, pela Copa do Brasil, pelas quartas de finais da Copa do Brasil. E o Inter terá desfalques, da Alessandro não joga, Sacha não joga. E no Grêmio a discussão aí está em relação ao goleiro, né? Já que o Thiago andou falhando no jogo contra o Palmeiras, o Darley está dizendo que o único goleiro sem falhas é aquele que não joga. Pois é, Adriano, é uma coisa, vamos começar do fim para o início. Eu acho que a essa altura tirar o rapaz agora é torrar. Eu acho que o Roger teria que tê-lo tirado antes, né? Pouquinho antes. Colocou o rapaz aí, ele vem sendo responsabilizado. Mas o pessoal está esquecendo também o seguinte, que o Grêmio jogou muito desfalcado lá contra o Palmeiras, né? E fez uma partida ainda decente, perdeu por 3-2, mas não tinha Juliano, não tinha o Marcelo Groi, né? Não tinha a sua zaga, está prejudicada, né? O Grêmio está com o Jeromel fora. O Jeromel, justo ele que vinha encaixadinho, começando a jogar um bom futebol fora. Então, precisa ter um pouco de paciência também. E agora o torcedor da paixão acaba detonando, criando ídolos e destruindo ídolos aí com a mesma facilidade. Em relação ao Internacional, o fato de o D'Alessandro não jogar não quer dizer tanto, porque o desempenho do Internacional sem ele tem sido melhor que com ele. Eu escutava agora, o Inter teve um aproveitamento de 50 e poucos por cento sem ele e de 40 e poucos com ele, né? Não quer dizer que ele não seja um bom jogador, mas quer dizer que ele já talvez não seja tão essencial. Não sei, né? Talvez tenha sido o Panela que já, né? Talvez já tenha dado para o gasto, não se sabe, né? Mas é um jogador que certamente não dá mais para contar com ele, presumo eu, com uma temporada inteira, em alta intensidade, né? Imaginar que ele vai se fazer presente em todos os jogos. O Grêmio tem um que é o Douglas, né? Que não é um jogador com o mesmo talento do D'Alessandro, mas é um dos jogadores que mais joga, né? Não se lesiona e tem frequência. Mas foi também muito bombardeado pela torcida, né? E hoje é mais respeitado pelo toque refinado que tem, pela qualidade que dá. O time não basta ser só correria, né, Adriano?
Eu já te vi jogando futebol, tem aquele cara de toque, né? Tem uns que dão trombada. Tu não é um cara de trombada, né? Tu prefere sair jogando. E é assim, né? É preciso ter qualidade. E caímos também numa realidade que é a seguinte, isso eu li ontem nos jornais da capital, o pessoal reconhecendo que nem Grêmio nem Inter tem, de fato, elenco para ser campeão brasileiro, né? Não dá para imaginar muito. O Grêmio realmente tem precariedades. Até pouco tempo atrás era considerado um elenco medíocre, né? E o Roger ali de repente virou milagreiro. Nem tanto ao mar, nem tanto à terra. São bons elencos, mas não tem a qualidade aí de um Corinthians hoje, não tem o treinador que o Corinthians tem. O Roger não é o Tite, né? Não, pode ser um dia, quem sabe, mas vem fazendo o que pode. E quanto à Copa do Brasil, é o que nos resta, né, Adriano? É o que nos resta, porque o Grêmio não será campeão brasileiro, eu não posso jurar aqui, porque, mas gostaria até de morder a língua, né? Mas acho que não vai ser, né? Teve grandes oportunidades para, por exemplo, perder para o São Paulo aqui, foi imperdoável, né? Não podia ter perdido para o São Paulo, nunca, né? Teria se aproximado do Corinthians. Agora está lá 9 pontos de novo, né? Então, o que resta agora é Copa do Brasil, esperamos que o Grêmio ainda tenha um bom desempenho. Teixeira, agora a política nacional, ex-presidente do STF diz que não há elementos para impeachment, lembrando que já foi protocolado na Câmara o pedido de impeachment da presidente Dilma Rousseff, né? Segundo Aires Brito, o processo caberia se ficasse comprovado o crime de responsabilidade. Sabe que bem ou mal, Adriano, essas coisas quando caem no terreno jurídico complica o jornalista e o engenheiro o jornalista. Só sei que 2 pessoas da maior envergadura, né, já protocolaram o pedido de impeachment, que foi o Hélio Bicudo, né, fundador do PT, e Miguel Reale Júnior, né, que é nada mais nada menos que uma autoridade na área jurídica. Não creio, né, respeitando o Aires Brito, mas não creio que o Miguel Reale Júnior subscreveria uma bobagem, né? Não acho que ele seria, digamos, tolo de fazer uma bobagem dessa. Nós poderíamos cometer uma besteira dessa, um desatino. Ele não creio. E acho que, Adriano, essa questão do impeachment, não sei não, viu? Se não for pela via, pode ser que não seja pela via jurídica, mas vai ficando cada vez mais complicada a situação dela, né? Ela está perdendo o respeito dentro do próprio PT, está perdida, né? Agora quer dar o Ministério da Saúde para o PMDB, para segurar o PMDB, mas há um constrangimento enorme dentro do PMDB, porque o presidente da Câmara dos Deputados se diz de oposição, né? O Michel Temer foi afastado da coordenação política, né? E esse Cunha, uma coisa não se pode roubar dele, ele é muito sagaz, né? Ele é frasista, né? Então ele disse, olha, por melhor que seja o interlocutor, agora o negociador político que a presidente possa ter colocado, certamente não tem os atributos do vice-presidente da República, e homem que foi presidente da Câmara dos Deputados 3 vezes, né? Ou seja, mal comparando, saiu o Garrincha e entrou o João Batista, né? Então não dá, né? Não dá para imaginar. E esse desespero agora de negociar ali na Bacia das Almas, ir para o mercado persa, né? E sair negociando cargos, olha, ela realmente está mais perdida do que cachorro que caiu da mudança, né? E ela tem ainda tem aquele fácias, né? De como que nada está acontecendo. Eu acho que ela tem uma autoconfiança exacerbada, mas o governo dela vem naufragando, para tristeza de todos nós, né? Ninguém queria isto, né? Ninguém queria. Ninguém quer isto. Tomara até que se ela se reerguer com dignidade, mas está complicado, né? Porque o pessoal envolvido diretamente, a turma toda que estava, a entourage dela, um homem dentro do próprio partido dela, o PT, vacário e condenado, né? Uma pena, não sei onde vai dar tudo isso. Só sei que se a gente pudesse escolher, a Adriana Miranda dizia, vira logo essa página, né? Condena logo quem tem que ser condenado dentro do ritual jurídico e vamos embora, vamos trabalhar. Seria bom para o país, né? Mas vamos trabalhar, nós vamos trabalhar. Nós estamos aí na expectativa, olhando o indicador de bolsa, mas eu não tenho dinheiro em bolsa. Quantos brasileiros têm dinheiro na bolsa, né? E, no entanto, parece que aquilo rege a nossa vida, né? Olha, a bolsa, o dólar, mas quantos realmente estão diretamente ligados a isso? Só apavora o mercado, né? Apavora o mercado, né? E a gente fica todo mundo nesse clima. Vamos parar com isso, vamos trabalhar. Pessoal, vamos trabalhar, vamos pegar um cabo de enxada, vamos trabalhar, né? Vamos parar de nhenhenhê, porque realmente não vamos chegar a lugar nenhum. Tá certo, Teixeira, nós ficamos por aqui com o estúdio aberto. Valeu mais uma vez pela participação. Adriano, um grande abraço. Aqui só um recadinho, vamos dar uma pitadinha cultural. Hoje de manhã eu falei com o pessoal do Terra Santa, o Terra Santa News, diretamente lá de Jerusalém, falei pelo Skype, e tu sabes que hoje, casualmente, Adriano, há 1 hora atrás, iniciou em Israel o Yom Kippur, que é o dia do perdão, né? E há uma curiosidade aqui cultural que eu gostaria de dividir com vocês.
Hoje não pode circular nenhum carro, não decolam aviões, não andam ônibus em Israel. Não é interessante isso, né? Nós que muitas vezes criticamos as igrejas tradicionais, dizendo que elas são radicais e coisa e tal, ao mesmo tempo, na outra mão, a gente às vezes admira aquilo que os judeus, que são os irmãos mais velhos da fé dos cristãos, estão fazendo. E eu perguntei a essa pessoa se isso valia para todos. Se um cristão pode pegar o seu carro, né, e andar, não pode. É uma determinação legal. Em Israel, ninguém hoje pode andar com nada motorizado. Impressionante, né? E, portanto, não parece um Estado laico, né? Tu vê que em pleno século XXI, um Estado que é moderno, Israel é um país muito moderno, com muita tecnologia, ao mesmo tempo não se mostra um país laico, né? Dita que hoje, Yom Kippur, que é a única data em que isso vigora com esta... Este é o Shabat tradicional, toda sexta-feira, cair da tarde, mas hoje no Yom Kippur ninguém trafega com veículo, com carro, com caminhão, com ônibus, com nada, seja judeu ou não. Pessoal, um abraço a todos. Tá certo, nós voltamos amanhã com mais uma edição do Estúdio Aberto. Até mais, pessoal.